Hello, believer. How are you? Welcome to topic A13. She sings at church. In today's topic, we will talk about actions for he, she, and it. The structure of actions plus S and the differences between I, you, we, they, and he, she, it. Olá, believers, sejam muito bem-vindos ao tópico A13, ela canta na igreja. Nesse tópico, nós falaremos sobre ações para ele e ela, as ações com um S, e as diferenças entre falar sobre eu, você, nós e eles, e ele ou ela, né? Como nós mencionamos num vídeo anterior, no tópico A5, A6, quando nós falamos sobre eu, você, nós e eles, utilizamos a mesma estrutura das frases, das ações. Nós não modificamos as ações. Agora, quando falamos para ele ou ela, nós temos sim uma diferença na estrutura das ações, e é exatamente sobre essa diferença que nós vamos falar hoje. Let's watch the demonstration video that shows this difference in practice. Vamos assistir ao vídeo demonstrativo que mostra essas diferenças na prática. Let's go. I want to talk about my friend Sarah. She is very kind, friendly, and full of energy. She usually sings at church during Sunday service. Her voice is beautiful and she always smiles when she sings. She also teaches in the children's ministry. She reads the Bible and explains the lessons with love. On Saturdays, she visits her mom and takes care of her. She also texts her friends and calls her best friend Laura. Sarah always cares for other people. I want to talk about my friend Sarah. She is very kind, friendly, and full of energy. She usually sings at church during Sunday service. Her voice is beautiful and she always smiles when she sings. She also teaches in the children's ministry. She reads the Bible and explains the lessons with love. On Saturdays, she visits her mom and takes care of her. She also texts her friends and calls her best friend Laura. Sarah always cares for other people. I want to talk about my friend Sarah. She is very kind, friendly, and full of energy. She usually sings at church during Sunday service. Her voice is beautiful and she always smiles when she sings. She also teaches in the children's ministry. She reads the Bible and explains the lessons with love. On Saturdays, she visits her mom and takes care of her. She also texts her friends and calls her best friend Laura. Sarah always cares for other people. Fantastic, believer, very well. In this video, we talked about Sarah. Nesse vídeo, nós falamos um pouco mais sobre a Sarah. Falamos um pouco mais sobre essa amiga dele. Esse narrador começa o nosso vídeo nos dizendo I want to talk about my friend Sarah. Ele quer nos falar sobre sua amiga Sarah. A palavra want em inglês significa desejo, querer. Então, ele está nos dizendo que ele quer. I want. Perceba, como nós vimos até agora, que ele simplesmente fala a ação. Não precisamos modificar essa ação. A ação é I want e ele diz I want. Não precisamos conjugar nem modificar essa ação. Da mesma forma, ele diz a palavra talk. I want to talk. Eu quero falar. E ele começa então a descrever um pouco as características da Sarah. Essa é mais uma estrutura que nós também vimos nos tópicos anteriores. Ele diz o seguinte: She is very kind, friendly and full of energy. A palavra very significa muito, bastante. É uma palavra utilizada para trazer intensidade, para aumentar a qualidade de uma característica. Então, por exemplo, eu posso falar I am funny, eu sou engraçado, ou então I am very funny, eu sou muito engraçado. Então, o very ele é utilizado para falar sobre intensidade. Nós falamos também a expressão full of energy, que significa cheio, ou então no feminino, cheia de energia. Então, alguém que é muito animado, muito animada, podemos falar que essa pessoa é full of energy.
Continuamos o vídeo e a descrição diz: She usually sings at church during Sunday service. Ela geralmente canta na igreja durante o culto de domingo. E aqui nós já podemos ver a estrutura dessa semana. Perceba que nós não falamos she sing, nós falamos she sings. Logo mais eu vou te explicar qual é essa estrutura da semana. Mas por agora perceba que existe uma diferença entre falar o que eu faço e o que ela faz. Continuando. Her voice is beautiful and she always smiles when she sings. Mais uma vez, nós vemos a estrutura desse vídeo sendo utilizada de forma prática, através da palavra smiles, né? A palavra smile significa sorrir, então ela sempre sorri enquanto ela canta. She always smiles when she sings. Continuando, she also teaches in the children's ministry. Como nós tínhamos visto no nosso vídeo anterior, ela também ensina no ministério infantil. She reads the Bible and explains the lessons with love. Então, ela lê a Bíblia e explica, explains. Ela explica as lições com amor. On Saturdays, she visits her mom and takes care of her. Então, aos sábados, ela visita a sua mãe e cuida dela. A palavra visit é bem parecida com o português visitar, já a palavra take care significa cuidar, é uma palavra um pouco mais diferente. No nosso texto nós dizemos she takes care of her mom, ela cuida da sua mãe. She also texts her friends and calls her best friend Laura. Ela também envia mensagens de texto. Text em inglês significa texto, mas também é uma ação que significa enviar mensagens. Então, she texts her friends, ela envia mensagens para suas amigas. E ela também calls her best friend, liga para sua melhor amiga. Para finalizar, Sarah always cares for other people. Sarah sempre se importa, sempre cuida das outras pessoas. Ok, believer? Very well, muito bem. Com isso, nós podemos ir para a explicação da nossa estrutura. Nós temos a seguinte frase na sua tela. I work at 7 a.m. É uma frase que nós já conhecemos, nós já entendemos. Eu trabalho às 7 da manhã. Agora, observe a segunda frase. She works at 7 a.m. É uma frase muito parecida, mas nós temos duas principais mudanças. A primeira mudança é que na primeira frase falamos sobre mim e na segunda falamos sobre ela. Já a segunda mudança é que na segunda utilizamos a palavra works. Nós adicionamos o S à ação. E essa é a grande diferença no inglês. Quando falamos sobre I, you, we, they, nós simplesmente falamos a ação. Porém, quando falamos sobre he, she, it, nós falamos a ação mais o S. In English, talking about I, you, we, they, we say the action. Talking about he, she, it, we say the action plus S. Então, existe uma diferença. Vamos dar uma olhada nessa diferença na prática. He wakes up. Ele acorda. Como nós falamos sobre ele, nós falamos wakes. A ação mais o S. She plays the guitar. A ação mais o S. Plays. It drinks milk every day. Drinks, action plus S. Perceba então que essa é a estrutura. Quando nós falamos sobre ele ou ela, nós adicionamos a ação mais o S. Vamos ver mais alguns exemplos comparando essas estruturas. Se eu quero dizer, por exemplo, que eu, você, nós ou eles jogamos videogame, nós falamos play video games. Agora, se eu quero dizer que ele ou ela jogam, nós falamos plays video games. Action plus S. Ação mais S. Let's see some other examples. Vamos ver mais alguns exemplos. They speak Portuguese. She speaks Portuguese. I drink coffee. He drinks coffee. We sleep. It sleeps. Perceba então que nós falamos a ação mais o S quando nos referimos a ele ou ela. Lembrando que no inglês o he, she ou it representam ele ou ela, sendo que o it é usado para objetos ou coisas que não são pessoas.
Agora, vamos falar sobre a negativa. Para negativa e para interrogativa, nós temos uma observação muito importante. Quando nós falamos sobre I, you, we, they, falamos o don't mais a ação. Isso você já sabe, como no exemplo da sua tela, I don't play. Agora, quando falamos sobre ele ou ela, nós dizemos doesn't mais a ação. Caio, e a ação mais o S? Como que isso funciona? Ao invés de colocar o S na ação, nós colocamos o S no do. Então, do se transforma does. Como no exemplo, she doesn't play. E como nós já adicionamos o S em does, nós não vamos adicionar novamente na ação. Nós falamos apenas she doesn't play. Não é correto falar she doesn't plays, ou então she don't plays. Nós adicionamos o S na ação. Vamos ver mais alguns exemplos. They don't speak Portuguese. She doesn't speak Portuguese. I don't drink coffee. He doesn't drink coffee. We don't sleep. It doesn't sleep. Perceba então que nessa estrutura nós adicionamos o S no do e ele se transforma em does. Por isso, no negativo, não adicionamos o S na ação principal. Muito bem, e para fazer perguntas, talking about questions, quando falamos sobre eu, você, nós e eles, nós simplesmente adicionamos o do no início da frase. Agora, quando falamos sobre he, she, it, adicionamos a palavra does no início da frase. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. Do they speak Portuguese? Does she speak Portuguese? Do I drink coffee? Does he drink coffee? Do we sleep? Does it sleep? Perceba então que adicionamos does no início da frase quando falamos sobre he, she e it. Perceba também que nós não adicionamos o S na ação principal. Então agora eu quero te apresentar essa tabela para você lembrar da diferença entre essas duas estruturas. Quando nós falamos sobre I, you, we, they, na afirmativa dizemos a ação, na negativa don't mais a ação, e para perguntas, do no início da frase mais a ação. Quando falamos sobre he, she, it, na afirmativa fazemos a ação mais o S, na negativa doesn't mais a ação, e para perguntas, does mais a ação. Lembrando que a ação mais o S é somente na afirmativa. Para finalizar, vamos fazer a nossa review. Vamos revisar o que nós aprendemos hoje. Nós vimos a diferença entre falar sobre eu, você, nós e eles e falar sobre ele ou ela. Quando falamos sobre ele ou ela, precisamos adicionar a ação mais o S na afirmativa. Na negativa, utilizamos o doesn't e para perguntas, o does. E temos os nossos exemplos finais. She speaks Portuguese. He drinks coffee. It sleeps. This is affirmative. Isso é afirmativo. She doesn't speak Portuguese. He doesn't drink coffee. It doesn't sleep. This is negative. Isso é negativo. Does she speak Portuguese? Does he drink coffee? Does it sleep? This is interrogative. This is a question. Isso é interrogativo. Isso é uma pergunta. E com isso, believers, nós finalizamos o tópico A13, She Sings at Church. Essa é a introdução para falar sobre ações para ele ou ela. Dentro das próximas aulas, nós iremos aprofundar nesse assunto, ter o contato e ter a prática com essa estrutura. Thank you very much. I will see you next class. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.